nome dele é Jesus. O nome dele... Me perdi. Calma aí. O nome dele é Jesus. Eu encontrei ele na cruz. Ele fez uma parada que é molho por você. Nossa, eu perdi a letra total. Meus amigos, boa noite depois dessa paródia maravilhosa. Nossa, que vergonha que eu tô, você tá aqui, eu fico com muita vergonha. Boa noite, meus amigos, tudo bem? Quer que eu saia daqui? Graças a Deus. Depois dessa paródia maravilhosa da Jennifer, queria te fazer uma pergunta. Cara, você já sentiu medo? Já sentiu medo na sua vida? Você já sentiu medo de desistir, vontade de parar, medo de quando Deus manda você fazer algo e pregar o evangelho pra alguém? Quando Deus manda você orar por alguém, quando Deus manda você falar com alguém, você tem medo, você já sentiu isso? E você já foi condicionado a pensar que a sensação de medo é pecado? Você está pecando porque você tem medo? Você está pecando porque você está se sentindo paralisado, você está se sentindo ameaçado diante da situação, e você foi condicionado a pensar que essa sensação de medo é um pecado que você comete. Mas eu preciso falar com você que não dá pro medo ser pecado, não dá, porque quando a gente olha para diversos homens de Deus na Bíblia, quando a gente olha para diversos homens cheios do Espírito Santo, a gente vê neles homens que tiveram medo e que não ficaram paralisados. Alguns ficaram, por exemplo, quando a gente pega Elias depois de subir o Monte Carmelo, fazer cair fogo do céu, acabar com 850 profetas, falsos profetas, vem uma rainha e fala que vai comer o rim dele, e aí ele se esconde, fala: Elias, eu vou comer teu rim amanhã meio-dia, e aí ele se esconde atrás de uma caverna. Então ele parou por conta da sensação de medo. Mas quando a gente enxerga o Davi, que não era rei ainda, ele se depara com um gigante, um cara de 3 metros, um filisteu circunciso enorme. Você acha que ele olha pro filisteu, não tá na Bíblia, mas é só uma conjecturação, tá? Ele olha pro filisteu e fala: uau, esse aí é meu, deixa que eu derrubo. Você acha que não teve nenhuma pequena sensação de medo? Uma pequena sensação de: caraca, ele é muito grande, eu não sei se eu consigo. Mas lá em 1 Samuel 17:32, diz que ele vira pro rei Saul e fala: relaxa, o teu servo vai derrubar esse gigante. E aí depois no verso 42, 43, fala que ele vai pra cima, pega a pedra, mexe na testa, a testa fica encravada em Golias e ele mete e cai de cara no chão. E o terceiro exemplo é o próprio Jesus Cristo, que diante da morte de cruz, ele olha para aquela situação e com tanto medo, com tanto pavor de: caraca, eu vou morrer numa cruz, ele começa a suar sangue, e ele ora pedindo ao Deus que retire, se possível, aquela dor, que retire aquele cálice, o cálice do sofrimento, o cálice do juízo de Deus. Se possível, retira de mim esse cálice, que eu não passe por essa dor. Eu não sei se eu consigo, ó Deus, ó Pai, me ajuda, não sei se eu consigo, mas que seja feita a tua vontade. E aí entra a questão: o medo não é a questão do pecado. O fato de você sentir medo não é o pecado. Todos, se não todos, a grande maioria dos homens de Deus tiveram medo na Bíblia. A grande maioria de homens... Cara, deixa eu te contar um segredo. John Wesley provavelmente tinha medo de falar em público. Moisés era gago, e a gaguez dele não era uma doença, é porque ele tinha medo de falar em público. Grandes homens de Deus tiveram medo, mas a questão é o verso 43 de Lucas 22. Depois que Jesus ora: Senhor, se possível, afaste de mim o cálice, mas que seja feita a tua vontade. Diz que apareceu um anjo diante dele e fortalecia ele. Quando você se posiciona diante da sensação de medo, quando você se posiciona diante daquele medo de: será que eu vou? Será que eu faço? Não, Senhor, mas e se me rejeitarem? E se não der certo? Eu tô com medo, não sei o que vai acontecer. Deus envia o socorro para te fortalecer naquela ordem que ele te deu. E aí justamente entra o texto em que Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo 1, no verso 6 ele fala, no verso 7 ele fala: Timóteo, não te foi dado um espírito de covardia, mas espírito de amor, ousadia e equilíbrio. Então o contrário da coragem, o que é pecado não é o medo, mas é o contrário da coragem. O contrário da coragem não é medo, é a covardia. É o fato de você ser guiado pela sensação de medo. É o fato de você ser direcionado pela sensação de não saber o que vai acontecer. De você ter medo do futuro, medo do amanhã. Vai e prega o evangelho para aquela pessoa, mas eu tô com medo. E se ela rejeitar? E se ela disser não? E se ela não for curada? Essa sensação de medo, quando você é guiado por essa sensação, aí entra o pecado, que é a covardia. Assim como a raiva não é um pecado, mas você ser guiado pelo sentimento de raiva, aí você acaba pecando. Assim como diversos outros sentimentos não são pecado, mas quando você passa a ser guiado por esses sentimentos e emoções, você cai no pecado. E aí entra a questão:
Lá em 1 Coríntios 6,19, Paulo fala assim: por acaso não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? E quando o Espírito Santo passa a morar em você, quando você passa a ser templo do Espírito Santo, todas as suas crenças e atitudes são baseadas na palavra dele. E agora as suas emoções não te direcionam mais. Você age conforme que o Espírito diz. Porque quando você é guiado por emoções, quando você está com raiva, você é de um jeito. Quando você está com inveja, você é de um jeito. Quando você está com medo, você é de um jeito. Mas quando você tem o Espírito Santo morando em você, você não é direcionado por isso. Com raiva, você age com amor, mansidão e paz. Com medo, você obedece o direcionamento de Deus, como foi Jesus e Davi. E com diversas outras emoções, com inveja, você procura sempre agir de acordo com a palavra. Então, a questão não é você sentir ou não algo, a questão é se você vai ser ou não direcionado pelo que você está sentindo. E você deixa de ser direcionado pelo que você sente, a partir do momento que o Espírito Santo passa a adentrar em você e passa a morar em você. Então o convite que eu te faço é, sentiu medo? Relaxa, mano, vai pra cima. Porque eu vou te contar uma coisa, eu tenho medo de falar em público. Na rua eu tenho medo de falar com os jovens em público. Eu tenho medo. Uma vez a gente estava numa praça e um monte de jovens cercaram a gente, estava eu e mais um. E Jesus falando, vai pra cima. E aí pregando para aquele monte de jovens ali, um voltou e falou, caraca, eu quero ir pra essa igreja, velho. Ele tá com a gente até hoje no ministério. Então, mano, quando você enfrenta a sensação de medo, Deus manifesta a glória dele. Apesar das sensações, haja de acordo com a palavra, não de acordo com o que você sente. Pode crer? É isso aí, mano. É isso aí, fica com Deus. Tamo junto, falou. Aleluia! Glória a Deus. Ser forte e corajoso. Fechou? Fechou? Pode. Como é que tu não fala ser forte e corajoso, irmão? Ser corajoso. Não lembrei. Aí tu vacilou, mas põe no vídeo isso aí que vai dar bom.